Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso querido pastor, a quem eu cumprimento neste momento, porque o nosso pastor, ele é um ouvinte, alguém que acompanha todas as edições. Às vezes, vindo para o Belém, ele vem assistindo, assiste de casa, e ele sempre dá um retorno de que estava acompanhando. Então, meu pastor, um grande abraço para o senhor. Também cumprimentamos o nosso vice-presidente da Convenção em São Paulo, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e o coordenador de produção aqui do Confradesp em Revista. Os pastores que são convidados, as pautas que são aqui tratadas com os convidados, são sempre submetidas ao nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que comanda aí toda a nossa programação. Este conteúdo é uma parceria da Convenção com a rádio da nossa igreja em São Paulo, a DFM 88.7. Quero mandar um abraço especial para toda a diretoria da nossa Confradesp, diretoria da igreja em São Paulo, para os pastores presidentes de convenções que sempre nos acompanham, os pastores presidentes de campo do nosso estado que estão sempre na audiência também, os pastores setoriais da capital e aos ministros, pastores, evangelistas, dirigentes de congregações do Ministério do Belém e da Confradesp, que toda terça estão conosco aqui na audiência. Não posso esquecer de saudar os irmãos, os amigos, as irmãs, que toda terça também estão acompanhando, sempre mandam lá no meu WhatsApp, olha, acompanhei a edição de hoje, estava muito bom. É muito bom poder contar com a participação de vocês. O Confradesp, ele iniciou como um programa de rádio, ficou no ar por 3 anos, e aí no finalzinho de 2024, atendendo aí as demandas do dia a dia, ele foi transformado num podcast. Os irmãos continuam nos acompanhando pelo rádio, mas agora você também nos acompanha pelo canal da Confradesp no YouTube. Nós estamos no episódio de número 17 do podcast. E eu converso na edição de hoje, dia 20 de maio de 2025, com o pastor Flausilino Araújo dos Santos. Pastor Flausilino, um querido pastor da nossa igreja, que dirige o setor 4, o setor aqui de Santana, desde o ano aí de 2021. Tem um lindo currículo ministerial, cooperou no campo de Teodoro Sampaio quando jovem, quando adolescente, depois veio dar continuidade ao seu ministério na cidade de Campinas e hoje trabalha diretamente com o nosso presidente aqui em São Paulo, capital. Pastor Flausilino, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui na rádio ADFM 88.7, especialmente participando do podcast Confradesp em Revista. Obrigado, Tiago, a paz do Senhor e bom dia a todos os irmãos que participam, acompanhando de maneira múltipla, né? Na rádio e também no canal da Confradesp, essa produção. E para mim é uma honra muito grande. Eu nunca pensei em ser convidado para participar aqui. Eu agradeço muito ao convite e estou a postos para todos os questionamentos, as perguntas. Pode ir fundo. Pastor, a alegria é nossa ter o senhor aqui. Eu já acompanho o senhor há muitos anos, desde quando o senhor estava em Campinas. Eu acredito que o senhor é um dos primeiros pastores que colocou a igreja no mundo digital. Então, isso permitia com que nós acompanhássemos as ministrações, os cultos que o senhor sempre aí se deixou ser usado por Deus, desde quando estava dirigindo a congregação de Vila Nova, lá em Campinas. Então, poder sentar com o senhor aqui hoje, para mim é uma honra, um privilégio, que eu agradeço a Deus e aos nossos pastores que me dão essa honra tão grande de poder conduzir esse produto da nossa convenção. Que bom, eu parabenizo você e toda a equipe, né, que coopera na produção desse programa. Eu já ouvi vários, já acompanhei vários e realmente é muito importante para os obreiros em geral e também para a igreja, os membros que não participam de reuniões ministeriais e outras reuniões eclesiásticas, mas por meio desse podcast pode ter assim um conhecimento, um acompanhamento de quem são os pastores do nosso ministério, a trajetória deles, o que pensam, o que fazem, o que fizeram. Eu parabenizo pela iniciativa
desse programa. Pastor, o objetivo do Confradesp em Revista, que ele leva o nome da revista mesmo, impressa que a convenção Sim. lançou há quase 10 anos atrás, é justamente esse: apresentar para o nosso público, para os nossos irmãos, quem são os pastores do Ministério do Belém. A cada edição nós temos aqui um presidente de campo, um pastor setorial. A edição passada, por exemplo, foi o pastor Ezequiel Soares, que é o presidente do campo de Jundiaí. A edição retrasada foi o pastor Wilson Faraço, que é um pastor setorial aqui na capital. Então o objetivo do Confradesp é justamente esse: mostrar a você que está nos acompanhando, nos assistindo, quem são os nossos líderes, os nossos pastores, os homens que estão na linha de frente da Assembleia de Deus em São Paulo, auxiliando o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E interessante que já tivemos aqui mais de 120 programas, desde quando foi no formato do rádio. E a cada edição um pastor novo, e cada um tem a sua experiência, a sua formação ministerial. Nenhum perfil é igual. Nenhum perfil é igual. Mas quando todos se juntam sobre a responsabilidade do nosso pastor de cuidar de uma igreja, todos têm uma mesma visão e fazem o mesmo trabalho. Então eu acho interessante essa peculiaridade do ministério pastoral, que são várias pessoas, várias formações, várias culturas, vários pensamentos, mas que trabalham num único sentido, que é ganhar almas para Jesus. Poderíamos, assim como analogia, é como um casamento em que duas pessoas com culturas diferentes, costumes, gostos, etc., se tornam um só corpo. Assim é também no corpo de Cristo e segmentando, vamos falar assim, no corpo ministerial. São pessoas com culturas diferentes, sob alguns aspectos, visões diferentes, porém há essa unidade no corpo de Cristo, primeiro porque com a mente de Cristo você pensa igualmente sobre os mais diversos aspectos. Há uma unidade de pensamento. E depois, como você já frisou, pela liderança do nosso presidente, pastor Wellington, que leva todos a terem assim uma unidade de ações, enfim. Muito bom. Pastor Flausilino é primeiro oficial de registro de imóveis da comarca de São Paulo, capital. Sua formação acadêmica inclui licenciatura em estudos sociais, bacharelado em direito e em teologia e mestrado em direito civil. Autor de diversos livros e de artigos de direito publicados em revistas especializadas. Foi presidente da ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, de 2005 a 2015. Mentor e presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis até 31/12/2023. Foi membro de várias comissões de concursos públicos realizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É pastor do Ministério do Belém. Iniciou seu ministério na cidade de Teodoro Sampaio, onde residia quando jovem, quando adolescente. Depois se transferiu para Campinas, onde ingressou de fato no ministério, sendo consagrado a presbítero, evangelista, pastor. Em Campinas, dirigiu congregações, serviu na diretoria da igreja e nós vamos discorrer a partir de então sobre a biografia ministerial do nosso querido pastor. É casado com a irmã Maria do Carmo Medeiros de Souza e pai do Flausilino Júnior, que trabalha, é um profissional aí de excelente qualidade na comunicação. Não é isso, pastor? Isto, eu acredito que nós vamos abordar isso mais adiante, mas o Flausilino, que nós chamamos de Flauzinho ou Júnior, assim como outros adolescentes da nossa igreja em Campinas, começaram muito cedo fazendo as transmissões do culto pela internet. E eles foram assim meninos que hoje são engenheiros, têm assim profissões ligadas à tecnologia, mas foram meninos que aprenderam fazendo na igreja, como todo filho de pastor, né? O filho de pastor, ele faz tudo. É verdade. Então, o filho de pastor, ele é um faz tudo na igreja.
E o meu filho, então, ele começou nessa área de vídeo, nas nossas transmissões na igreja. E ele acabou se especializando e desenvolvendo essa área profissionalmente, o que ele faz. Pastor Flausilino, o senhor nasceu em um lar evangélico, cristão. Como se deu o seu encontro com Cristo? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, de uma denominação que também pentecostal, que estava, aliás, começando na época o avivamento bíblico. Muito bem. Mas nós mudamos da cidade onde meus pais aceitaram Jesus, que é Mirante do Paranapanema, para Teodoro Sampaio. O senhor nasceu, inclusive, em Mirante, né? E em Teodoro Sampaio, na época, havia apenas 3 famílias evangélicas. É mesmo? Uma batista, uma presbiteriana e a nossa. Do avivamento bíblico. Então, inicialmente, eles se congregavam aos domingos, pela manhã, e depois meu pai ficou sabendo que uma família da Assembleia de Deus tinha se mudado lá para a cidade. Quando o senhor chegou em Teodoro Sampaio, não havia trabalho da Assembleia de Deus lá ainda? Não havia. É mesmo? Não havia. E então meu pai procurou essa família, porque era pentecostal, e naquela tarde foi o primeiro culto da Assembleia de Deus em Teodoro Sampaio. Olha só, que interessante. Meu pai e essa família, que o avô e a avó do Êxodo Nascimento, do Olha pastor só. Êxodo Nascimento. Que coisa, hein? Eu conheço Teodoro Sampaio, como eu estava dizendo para o senhor, a minha família é da região, o meu pai é da região de Planalto do Sul, que é um distrito de Teodoro Sampaio, né? Isso. Fica ali a 30 minutos de Teodoro Sampaio. Então podemos dizer que a família do senhor é a fundadora da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Pela Teodoro misericórdia Sampaio. de Deus, meu pai, minha mãe, nós, né? Eu já era nascido, e mais a família do pastor Êxodo Nascimento, que ele não era nascido ainda, foram, assim, os fundadores da Assembleia de Deus em Teodoro Sampaio. Pastor Êxodo é o pastor presidente da nossa igreja em Mogi Guaçu. Então quero mandar um abraço aqui especial para o pastor Êxodo e a esposa, a irmã Karina. Pastor, seus pais, Roseno Araújo dos Santos e Maria Cândida de Jesus, Isto. são vivos? Não são. Já são meu falecidos. Pai, primeiro, meu pai faleceu e depois de alguns anos, minha mãe. Chegou a ser obreiro, o seu pai, pastor? Ele foi porteiro lá da igreja e depois foi músico também. Que bênção. Tocava pratos. Pastor, e o senhor ficou em Teodoro Sampaio por quanto tempo? Viu a igreja crescer, se desenvolver? 36 anos. Conta pra gente como foi esse processo aí, que o senhor vê a Assembleia de Deus nascer, se instalar, se desenvolver aí na cidade. No primeiro batismo nas águas que teve em Teodoro Sampaio, meu pai e minha mãe foram batizados. Que bênção. Minha mãe já era batizada com o Espírito Santo, mas não era batizada nas águas. E no primeiro batismo eles foram batizados. Em Teodoro Sampaio, a nossa igreja sempre foi o maior prédio da cidade. Por muitos anos era maior que a prefeitura, maior que o cinema. Só depois que construíram o Paço Municipal, que foi um edifício grande, mas agora, novamente, a nossa igreja já está sendo o cartão de visita da cidade de Teodoro Sampaio. Está retomando o posto, né? Está retomando o posto, porque está sendo construído lá um templo. Muito bonito. Para 2.500 pessoas assentadas. É uma obra que o pastor Edson Agostinho, que é o presidente lá desde algum tempo, tem desenvolvido. E isso é maravilhoso, né? É uma cidade com, acredito que, 12 mil habitantes na cidade, na pequena, né, pastor? Área urbana, e ter um templo para 2.500 pessoas é algo marcante. É muita fé. Mas eu, assim, desenvolvi toda a minha atividade cristã e profissional durante muitos anos lá em Teodoro Sampaio. Eu não te falei, mas em Teodoro Sampaio eu fui por 10 anos também vereador
Olha só. Fui presidente da Câmara lá de Teodoro Sampaio. Que bom. E eu comecei, na nossa igreja tinha somente 2 músicos. Olha, quando eu for em Teodoro Sampaio, eu vou em julho novamente para lá. E agora eu vou dizer, o prefeito de lá é Júnior alguma coisa. O Juninho. Então, ele frequenta a casa da minha tia. Ele é muito amigo lá no lá em Planalto do Sul. Ele é muito amigo da minha família lá. Eu fui professor lá no Planalto do Sul. Olha aí, ó. Chega lá, eu vou falar agora que eu entrevistei, hein? Um Teodoro Sampaio aí. Mas foi muito raiz. interessante porque eu comecei a aprender música, eu tinha, acredito que uns 6 anos de idade. E comecei a tocar na igreja, eu tinha acho que uns 7 anos por aí, no máximo. Porém, tinha somente 2 músicos lá na igreja. Era um cabo da então Força Pública do Estado de São Paulo, que depois virou Polícia Militar. E esse irmão era também o maestro do coral. A essa época eu tinha acho que uns 10 anos de idade. E esse irmão foi assim, transferido, digamos, da noite para o dia. Ele foi transferido para uma cidade perto de Assis. E ele era o maestro do coral. E, tendo em vista o coral ter ficado sem maestro, como diz o ditado popular, quem tem um olho é rei, em terra de cegos. E eu era o único que tinha algum conhecimento de música. E eu comecei a dirigir o coral, acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Olha só. E eu fiquei dirigindo esse coral até os 36 anos. Então, foram muitos anos. 26 anos como maestro do coral. Com 10 anos, o senhor assumiu o coral da igreja. O coral. Aí depois formamos uma banda, né? Não era orquestra naquela época, era banda mesmo de música. Furiosa, né, pastor? Como chamavam? E também fiquei à frente dessa banda musical durante todos esses anos. E eu fui muito abençoado em Teodoro Sampaio. Lá em Teodoro, o senhor chegou a compor a diretoria da igreja, né? Como secretário do campo. O campo, a congregação de Teodoro Sampaio pertencia ao campo de Presidente Prudente durante muitos anos. E eu acredito que foi em 1980, por aí, 79, 80, o pastor, acredito que foi o pastor Joel Amâncio, deu autonomia para o campo de Teodoro Sampaio, e um irmão que era o vice-presidente lá do campo de Presidente Prudente, o pastor Joel José dos Santos, já de saudosa memória, pai do pastor Jonas, presidente Venceslau. E presidente Venceslau, ele foi ser o nosso pastor lá, e ele ficou lá durante 12 anos. Ele foi o primeiro presidente do campo de Teodoro Sampaio. Foi o primeiro presidente do campo de Teodoro Sampaio. E ele ficou durante 12 anos como nosso pastor lá. Eu tive, assim, a minha juventude sob, assim, o pastorado do pastor Joel. Foi, assim, muito bom. O pastor Paulo Moraes é o meu pastor, né? Sim. E ele é contemporâneo do senhor de Teodoro Sampaio também, né? Exatamente. Nasceu na região, cresceu ali também. Foi membro também de Teodoro Sampaio. Pastor, como o senhor se sente hoje, ou como o senhor vê hoje? Hoje o senhor nos surpreendeu, né? Porque o senhor completou agora, dia 9 de maio, 71 anos. Sim. Embora os cabelos estejam todos branquinhos, não tem nenhum fio preto, não parece que o senhor tem essa idade toda. Para mim foi uma surpresa. Eu deduzi que o senhor tivesse a mesma faixa aí do pastor Paulo, 60, 61, no máximo. Mas o senhor surpreendeu aí pela vitalidade, pela disposição que o senhor tem, não parece ter 71 anos. Mas como o senhor se sente hoje, um homem maduro, um pastor do ministério, como o senhor vê hoje a realidade, o que é a igreja que a sua família ajudou a construir, que é a igreja de Teodoro Sampaio? Antes eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: nos 50 anos da Assembleia de Deus no Brasil, no cinquentenário, o pastor Daniel Berg foi em Presidente Prudente. E pena que naquela época era tão difícil tirar uma fotografia, né? É verdade. Senão seguramente eu teria uma foto. O senhor estava lá? Com o pastor Daniel Berg lá em Presidente Prudente. Que legal.
E foi uma festa assim maravilhosa. As crianças, acredito que milhares de crianças desfilaram com uma bandeira do Brasil, uma bandeirinha do Brasil, tremulando na mão pelas ruas de Presidente Prudente. Que bênção. Porque já nos 50 anos, a Assembleia de Deus já era muito pujante no Brasil. Realmente, a Assembleia de Deus é um movimento do Espírito Santo e que já nasceu assim com essa pujança, porque em pouco tempo a Assembleia de Deus saiu lá de Belém do Pará e foi para todas as regiões brasileiras. É verdade. E então estamos falando dos 50 anos da Assembleia de Deus. Há simplesmente 64 anos atrás. Exato. Estamos chegando no 114. Que interessante. Pastor, então, e aí como o senhor vê hoje... Respondendo a sua pergunta, eu, assim, pela misericórdia de Deus, me sinto assim com muita disposição física, mental, enfim, para empreender novos projetos. E eu acho, Tiago, que as pessoas, eu vou dizer as crianças, os adolescentes, os jovens, criados assim nos caminhos do Senhor, eles têm a vantagem de não ter se dado a bebida, o álcool, o fumo, drogas, noites, porque tudo tem um preço. Sim. O corpo humano vai cobrar assim certos desgastes. Obviamente que há desgastes que são motivados pelo trabalho. Pessoas, às vezes, têm que trabalhar, muitas vezes, durante a noite, já que a noite foi feita para dormir, ou trabalhos excessivamente pesados. Obviamente, o corpo vai cobrar isso daí. Porém, eu penso que jovens, vamos falar crianças também, crianças, adolescentes e jovens, e até pessoas mais maduras, que não entregam o seu corpo ao uso de substâncias químicas, de noitadas, podem ter uma saúde melhor. Então, eu acho que esse foi um ponto que, em razão de ter sido criado na igreja, foi muito benéfico assim para mim. Eu até agradeço que o senhor vive hoje, né? Eu até agradeço a Deus, assim, porque eu fui criado numa época em que haviam assim muitas restrições para adolescentes, para jovens da Assembleia de Deus. Eu morava na Barranca do Rio, mas não ia nadar porque assim, a orientação do nosso pastor para que não houvesse essa comunicação de crentes com não crentes, juntos lá no rio, nadando, etc. E eu acho que foi bom. Eu não reclamo assim, mas você foi um adolescente que não podia jogar bola, um jovem que não podia jogar bola. Eu acho que foi bom. Na época foi bom. Pastor. Eu acho que ter participado de campeonatos, de jogos, de comemorações, de quermesses e tal, foi bom não ter participado. O senhor não se arrepende da fase que viveu, né? Não, eu acho que foi benéfico. Pastor, tantos anos depois, como o senhor mesmo disse, a igreja voltou a ser o maior prédio da cidade. Como o senhor vê, então, hoje, a igreja de Teodoro Sampaio, tendo o privilégio de participar do começo, do início daquele trabalho? Olha, como toda igreja, Assembleia de Deus, era muito fogo. Você se aproximava da igreja que tinha, sei lá,
50 crentes, de longe você ouvia aquele barulhão de glória a Deus e aleluias. Que bênção. E a nossa igreja, apesar de ser assim pessoas simples, a maior parte dos irmãos eram irmãos que trabalhavam na lavoura, lavradores, pessoas que eram meeiros. A nossa igreja era praticamente de pessoas da zona rural. Tinha, obviamente, pessoas da cidade, mas mesmo essas pessoas da cidade eram irmãos que tinham assim atividades simples, trabalhavam em serrarias, madeireiros, pedreiros, e os irmãos vinham da zona rural a cavalo, mas com muita dedicação à oração, a vigílias e também à pregação do Evangelho, ao testemunho cristão. Então, eu acho assim que esse esforço, essa unidade, a simplicidade desses irmãos fez com que a Assembleia de Deus crescesse muito naquela região. É uma benção. Hoje é um trabalho bem estruturado mesmo, né? Um templo muito bonito está em acabamento lá e com certeza vai continuar crescendo. Você está na ADFM 88.7 e no podcast Confradesp em Revista, que também está sendo transmitido pelo canal da Confradesp no YouTube. E eu converso com o pastor Flausilino Araújo dos Santos, uma criança que nasceu num lar muito simples, uma região muito simples, que se tornou um pastor, um grande profissional na vida secular e hoje dirige a Assembleia de Deus Ministério do Belém em Santana, setor 4, aqui na capital. Pastor, o que o levou para Campinas, onde o senhor desenvolveu o seu ministério? Eu comecei muito cedo trabalhando em um cartório. Antes, eu trabalhei em atividades no comércio, também na lavoura. Meus pais eram lavradores, né? O senhor trabalhou na lavoura? Ah, muito. Então conta pra gente, antes de falar de Campinas, o que o levou da lavoura à vida jurídica? Eu trabalhei de boia fria, trabalhei plantando capim, colhendo algodão, colhendo arroz, plantando arroz. Eu trabalhei na lavoura e a imagem que eu tenho, eu acredito que eu tinha uns 7 anos de idade, já ia com meus pais para a lavoura. As pessoas que trabalharam na lavoura sabem que a gente vai limando uma enxada e a enxada vai diminuindo de tamanho, vai ficando pequena. E meu pai pegou uma dessas enxadas muito usadas, por isso ela estava pequena, colocou um cabo também compatível com o meu tamanho e todo dia de manhã já ia para a lavoura com a minha família, carpir, fazer trabalhos com... A gente fala raleando, que você planta o amendoim, por exemplo, com uma máquina e caem muitos grãos. Então você tem que... nascem muitos pés e você tem que ir em cada covinha dessas que você plantou e tirar alguns para ficar 2 ou 3 apenas. E esse é um trabalho bom para a coluna, porque... Imagino. É muito bom. É um trabalho muito bom para a coluna. E então, eu, assim, até os 14 anos, eu trabalhei nessas atividades. Mas aos 14 anos, Deus abriu uma porta para que eu trabalhasse num cartório, lá na cidade de Teodoro Sampaio. E eu fui trabalhar nesse cartório porque eu tinha uma bicicleta para trabalhar de office boy, entregando documentos assim, prefeitura, bancos, correios, pessoas, etc. E eu
fui trabalhar nesse cartório, eu vou até fazer questão de contar esse episódio. Eu fui trabalhar nesse cartório em 1969, o salário mínimo era algo em torno de 180 cruzeiros, que era a moeda da época, e eu fui trabalhar nesse cartório ganhando 40 cruzeiros por mês. 3 meses que eu estava trabalhando nesse cartório, surgiu um emprego no Bradesco, para ganhar 300 cruzeiros por mês. Na época, era um emprego, se falava contínuo, que era uma espécie de office boy, mas era mais interno no banco. E o nome que se dava era contínuo. E meu pai ficou muito feliz, né? Você ganha 40, não é registrado, para trabalhar no Bradesco, ganhando 300. E interno, né, pastor? Interno, sem se expor tanto. Mas aí minha mãe teve assim um discernimento espiritual. Minha mãe disse: esse trabalho no cartório foi Deus que preparou para você, você só vai sair quando Deus mandar. Eita. Bom, eu permaneci lá no cartório ganhando 40 cruzeiros por mês. Tendo a oportunidade de ganhar 300. E, Por um discernimento da mãe. e lá se foi um ano e meio, ganhando 40 cruzeiros por mês, e ainda era difícil assim receber. Algo em torno de 1 ano e 8 meses, o meu patrão, ele acabou sendo afastado do cartório, e o outro, que era o imediato dele, também foi afastado, e ficaram um rapaz e eu, apenas. Esse rapaz, ele estava com a mala pronta para fazer um curso como padre. Ele tinha feito a inscrição dele, ele era bastante católico e tal, e ele entendeu que tinha a vocação para ser padre e foi. E eu fiquei praticamente sozinho nesse cartório, eu tinha 16 anos. Uma certa feita, um promotor esteve aqui no cartório, em São Paulo, e falou para um funcionário meu, não estava, ele que atendeu esse promotor, que estava fazendo uma pesquisa, e pelo fato do cartório, que eu sou titular aqui em São Paulo, é o primeiro cartório da capital, o primeiro cartório que foi fundado aqui, instalado, né, na província de São Paulo ainda. Ele veio fazer uma pesquisa. E ele falou para o meu colaborador que ele foi com o juiz lá nessa cidade, em Teodoro Sampaio, e o juiz perguntou para ele: e agora, o que nós vamos fazer com esse cartório? Aí ele falou: já é esse menino que toma conta desse cartório, deixa ele aí mesmo. Bom, eu tinha 16 anos, eu não podia ficar como responsável por esse cartório, mas nomearam uma pessoa de uma cidade que ficava a 100 quilômetros de Presidente Venceslau, ficava a 100 quilômetros de Teodoro Sampaio, estrada de terra. E esse senhor vinha uma vez por semana. Supervisionar. Passava tudo nos livros, assinava, vinha na próxima semana. Quando eu fiz 18 anos, eu assumi esse cartório. E assim, por misericórdia de Deus, nunca mais eu fui empregado. Que bênção, pastor. Eu passei a ser empregador. Agora a gente para e analisa o valor da obediência e da visão de uma mãe crente. Hein? Ela falou para o senhor que o senhor não ia sair porque foi Deus que abriu a porta. Olha hoje, 50 anos depois, quem é o Flausilino. Eu até gosto de dizer o seguinte: se Deus mandar você subir em uma árvore, não pergunte por quê, suba, fique lá e só desça quando Ele mandar. Então, assim, eu sei que onde nós estivermos, Deus vai nos abençoar. Eu poderia ter sido abençoado se eu tivesse ido para o Bradesco, mas havia um plano de Deus. É claro que Deus, se nós perdermos, rasgarmos o plano A, Deus tem um plano B, C, D e tal.
Mas se você puder ficar no plano A, o plano A já é abençoado desde a sua gênese. Então, assim, por mercê de Deus, eu acabei desenvolvendo a minha carreira profissional nessa atividade, em um cartório. Fiz sucessivos concursos e desde o ano de 2000 eu sou titular de um cartório aqui na capital, assim, pela grande misericórdia de Deus. Mas essa atitude da minha mãe foi assim preponderante. Nós não vivemos pela vista, vivemos pela fé. Então, isso é muito importante na vida, a gente não tomar decisões por aquilo que estamos vendo, por aquilo que estamos querendo, por aquilo que estamos sentindo. Nós temos que ouvir o que o Espírito Santo diz, primeiramente, antes de tomar uma decisão. É verdade. Pastor, é uma história muito bonita, né? Eu acompanho as pregações do senhor e eu vejo sempre o senhor frisar que o senhor nasceu num lar muito simples, viveu por muito tempo numa família muito simples. Eu vi o senhor contando que o chão da casa era de barro e a mãe do senhor ia buscar areia da beira do rio para deixar um pouco mais bonito, né? Exato. Tem uma lenda que diz que eu nasci com a boca aberta porque minha mãe teve vontade de tomar um sorvete quando estava grávida. Não pôde tomar esse sorvete, que enquanto não colocaram sorvete na minha boca, eu não fechei a boca. Sabe aqueles meninos? Sim. Boca aberta? É uma história muito bonita. Você está ouvindo o testemunho de vida do pastor Flausilino Araújo dos Santos, oficial do primeiro cartório de registro de imóveis de São Paulo, capital, mas que começou na roça, em Teodoro Sampaio, a 700 quilômetros daqui de São Paulo, pastor? 700, 700 quilômetros daqui de São Paulo. Pastor, e a sua vinda para Campinas? O que o motivou? Sim. Qual foi o objetivo? Eu, em Teodoro Sampaio, eu tive assim, muitas oportunidades. Tanto oportunidades assim na igreja, no trabalho, como oportunidades também profissionais. Pastor, só uma vírgula, eu quero expor um sentimento que está aqui no meu coração. Como eu disse, eu tenho parentes em Teodoro Sampaio. Eu nunca tinha ido lá. Primeira vez que eu fui lá tem 2 anos, foi em 2023. E hoje não é uma cidade grande e tão desenvolvida como outras. Estamos falando do interior de São Paulo, quase divisa com o Mato Grosso, né? E eu fico imaginando isso há 50 anos atrás. Então não tem como, na minha visão, na minha concepção, não dizer que foi Deus que traçou a rota de foi história Deus, de vida do senhor, né, pastor? Deus que traçou. O Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu todos os nossos dias antes que nenhum deles existisse. Então, nós temos que assim procurar saber qual é o plano de Deus para a nossa vida e ter a paciência para ir seguindo esse plano. Como diziam os pastores antigos, nós temos que ir no passo do gado. É verdade. Ou, como Jacó disse, ir no passo das crianças, né? Então, às vezes a gente quer correr, e eu vivi 36 anos lá em Teodoro Sampaio. Poderia ter saído de Teodoro Sampaio, como a maioria dos jovens das pequenas cidades, dos interiores, não só do estado de São Paulo, como do Brasil, que sempre buscam uma cidade grande, enfim, mas aprove que eu ficasse durante 36 anos lá nessa cidade, que é uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. E há muitos anos eu li um livro que tem o título Floresça onde você está plantado. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Como tudo isso, os livros, uma grande parte, notadamente aqueles que já perderam
direitos autorais estão na internet. Você pode procurar esse livro que você vai encontrar um PDF dele. Floresça onde você está plantado. É um livro de um pastor americano. Então, eu vivi 36 anos lá em Teodoro Sampaio. Eu comecei como office boy do cartório e depois me tornei titular desse cartório durante vários anos. Mas, no ano de 1990, eu fiz um concurso e fui provido em um cartório numa cidade perto de Campinas, que é Pedreira. E, em razão desse provimento, na época eu era até vereador lá em Teodoro Sampaio, eu fui para essa cidade em 1990, terminei a minha gestão lá na Câmara Municipal em 92, e daí também eu tirei o meu nome de partidos políticos, até para nunca mais ser candidato. Então, para nem ter condições jurídicas de ser candidato, porque às vezes se fica com vontade. Sim. Então, quer voltar, né? Aí você já se desfiliou, então. Já me desfiliei, porque para não ter sequer condições jurídicas de ser candidato. E em 91 eu comecei a dirigir uma igreja que era do campo de Campinas, na cidade de Pedreira. E eu fiquei 5 anos nessa igreja. Então, a minha vinda para a região de Campinas... Foi motivada pela situação profissional. Profissional. Porém, propiciou, porque eu não tinha assim, a menor ideia e nem projeção pessoal para ser dirigente de congregação, pastor. Eu pensava sempre cooperar com a igreja na área da música, em áreas administrativas da igreja. E apesar de ter sido líder de jovens e pregar em cultos de jovens na igreja, ar livre e tal, mas eu não pretendia seguir a área ministerial. Eu sempre pensei em colaborar com a igreja na área da música e em áreas administrativas. Mas aí eu estava em Campinas e morava na cidade de Pedreira. E tinha uma igreja nossa, da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, fechada nessa cidade. Houve um problema lá com um pastor e saíram praticamente todos os crentes dessa igreja. E essa igreja estava fechada há vários anos. Na época, o pastor José Miguel da Silva era o presidente do campo de Vila Nova, lá em Campinas. E eu fui congregar nesse campo por uma indicação do pastor Edson de Melo, que na época era o presidente lá em Teodoro Sampaio. E o pastor José Miguel mandou um obreiro para reabrir essa igreja na cidade de Pedreira, e esse obreiro ficou lá durante 1 mês e meio ou 2 meses e achou que não daria para ele ficar lá nessa igreja. E o pastor Zé Miguel, eu congregava na sede lá em Campinas, ele falou: olha, você não pode ficar nessa igreja para não deixar essa igreja fechada. Eu falei: não dá certo e tal. Eu falei: não, fica lá 1 mês até eu encontrar um outro pastor, porque eu não tenho ninguém para mandar para lá agora. Bom, esse 1 mês... Foram 5 anos. Não, esse 1 mês perdura por 31 anos. O ministério, né? Era só para não fechar, né, pastor, de novo? Eu fui dirigir essa igreja, ela tinha 3 crentes. Meu Deus. Eu era solteiro ainda, eu e minha mãe éramos 5. E Deus abençoou assim, tremendamente essa igreja. Eu fiquei 5 anos lá. Quando o senhor passou no concurso em Pedreira, o senhor veio com a mãe e com a família? Eu vim com a família. Todo mundo. O senhor ainda era solteiro? Era solteiro. Na época eu tinha só minha mãe. Uhum. Então, minha mãe ficou um tempo lá e depois... O senhor é filho único, pastor? Filho único, sim. É mesmo? Eita. Sou. Eu sou filho único, assim, da minha mãe. Meu pai teve um outro casamento, eu tive outros irmãos,
Mas quando eu nasci, meu pai tinha 54 anos, meus irmãos já eram todos casados, então eu praticamente sou assim filho único porque fui criado só, meu pai e minha mãe já não tinham outros filhos juntos, né? Aham. Pastor, o senhor se desenvolveu bem na vida secular, com 30 anos, 36 anos, já tinha uma boa profissão, e nesse período chegou o ministério. Sim. Quando o senhor viu que Deus queria o senhor no ministério, qual foi o sentimento do seu coração e o que o senhor pensou da vida a partir de então? Eu não tenho assim uma experiência, sinceramente, como você perguntou inicialmente, quando eu aceitei Jesus. Porque já nasceu no... Mas eu tenho uma experiência quando eu fui chamado. Só que eu fui chamado e eu fui certa vez na igreja de Ribeirão Preto, quando era o pastor Santana, em 1986. Eu já fiz também muita coisa errada na vida. Uma delas foi ter sido candidato a deputado federal em 1986. Eu era vereador, presidente da Câmara na minha cidade, e acabei sendo candidato a deputado a constituinte em 1986. E eu fui lá na igreja em Ribeirão Preto, numa reunião de obreiros, e eu cheguei, a reunião já tinha começado, e o pastor Santana, de saudosa memória, ele estava falando uma frase: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aquela frase entrou assim no meu coração como uma flecha. Só que o tempo passou e eu só descobri que aquele foi o dia em que eu fui chamado depois de muitos anos. Mas Começou ali. começou ali. O senhor marcou ali como início do seu ministério. Ali foi o dia que efetivamente eu fui chamado assim, vamos falar, pelo nome. Porque chamados nós somos, muitas vezes, somos chamados quando estamos lendo a Bíblia, somos chamados quando a palavra está sendo exposta. Antigamente havia muitas manhãs missionárias que impactavam assim os jovens, e a gente ia para frente falando: Senhor, eis-me aqui, minha vida é tua, envia-me a mim. Mas assim, aquela chamada que você parece que ouve o seu nome, Samuel, 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 essa chamada foi naquela tarde, em Ribeirão Preto. Olha só. E o objetivo era outro da presença ali, né, pastor? O objetivo era outro. O objetivo era conhecer aquela Sim. igreja, conversar com os irmãos. Evidentemente, eu acho assim, das minhas campanhas eleitorais, um dos grandes frutos colhidos foi participar de grandes cultos, ir em muitas igrejas, pregar em muitas igrejas. Então, eu acho que um grande fruto colhido nessas campanhas que eu participei foi cooperar em muitas igrejas. Tem um pastor que foi o pastor de Itararé. Ele trabalhou comigo como assessor nas minhas campanhas. Pastor Benedito Flávio, conhece? Conheço. Opa. Jubilou agora da presidência, Jubilou, mas é um grande pastor de Belém. E o pastor Benedito trabalhou comigo em várias campanhas, e ele foi, e obviamente é, um homem muito usado por Deus, mas ele foi um grande pregador. Não sei se você sabe. Eu sei disso. Ele foi um grande pregador antes de ser pastor, presidente de campo e etc. E assim, nós realizamos grandes trabalhos onde Jesus batizou
muitas pessoas com o Espírito Santo. Então, eu acho que não era para eu ser deputado, era para fazer esse trabalho. Deus usou a campanha para levar o senhor até Ribeirão Preto para falar, eu quero você no ministério. Exatamente. Né? E depois, nessas igrejas que nós fomos, em que Deus operou assim poderosamente. Pastor, interessante, né? O senhor foi para Campinas, região de Campinas, a trabalho, lá se tornou dirigente de congregação, pastor, e cooperou na igreja de Vila Nova como auxiliar, foi congregar lá, direcionado pelo pastor Edson Mello, que era o seu pastor na época, e depois de alguns anos o senhor foi o dirigente desta igreja que o recebeu como membro, né? Eu vou falar sinceramente, eu não pensava nem dar um testemunho lá em Vila Nova, porque a Bíblia diz que a gente não pode pensar acerca de si mesmo acima do que convém, né? Nós precisamos ter razoabilidade, assim, em nossos pensamentos, sonhos, objetivos, enfim. E lá era uma igreja que era um campo, tinha uma diretoria, tinha 40 congregações. Eu não pensava nem em dar um testemunho lá. Um jovem chegando, né? Quando eu fui para essa igreja. E depois fiquei dirigindo essa congregação, mas era uma congregação e a igreja seguia com a sua diretoria, seus líderes, enfim. E eu tinha um amigo que eu conheci há muitos anos, que era um pastor lá no estado do Paraná, na cidade de Andirá, que é o pastor Percy Fontoura. Olha só. E aí eu falei com o pastor Zé Miguel, olha, eu tenho um amigo que prega muito bem e tal, vamos convidá-lo para pregar aqui em Campinas. Acho que era um evento ou de senhoras ou de jovens. E o pastor Percy veio e foi até um trabalho realizado num colégio que chamava Culto à Ciência, lá em Campinas. E em uma dessas reuniões, Deus usou o pastor Percy e ele me deixou vamos falar, numa saia justa, entre aspas, porque ele trouxe uma profecia que eu seria o pastor daquela igreja. Olha só. Eu falei, meu Deus, e agora? E ele falou isso de forma pública, pastor? Eu não lembro se foi mas foi durante o culto. Durante o culto, eu não lembro se ele falou no microfone ou falou. Ele é gaúcho, né? E ele era bem mais jovem, né? Estamos falando de tantos anos passados. Pastor Percy Fontoura, hoje, é o terceiro vice-presidente da CGADB e é o presidente da Assembleia de Deus na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Amigo, então, do pastor Flauzino aí há décadas. Décadas. Desde que eu estava em Teodoro Sampaio. Olha só. E o pastor Percy, com aquele jeito de gaúcho, né? Ele me pegou assim pelo paletó e me pôs de pé. Literalmente me colocou de pé. E ele trouxe essa palavra. E, obviamente, esperamos assim, nós cremos nas profecias, né? Mas foi algo assim que eu falei, bom... menos. Só acreditar porque... menos. E poucos anos depois, eu era pastor da igreja lá na Vila Nova, onde fiquei 25 anos. A Assembleia de Deus em Vila Nova é um bairro de Campinas, correto, pastor? Isto. Era uma igreja anteriormente ligada ao Ministério de Madureira. Ela foi a primeira igreja Assembleia de Deus em Campinas. Primeira igreja Assembleia de Deus em Campinas. Ela foi fundada pelo pastor Paulo Leivas Macalão em 1937. Olha só. 1937. Então essa igreja era uma igreja ligada ao Ministério de Madureira, tinha sua autonomia, sua diretoria, como o pastor Flauzino já falou. Ao mesmo tempo, o Belém, anos depois, abriu trabalhos lá também e estabeleceu o Ministério do Belém na cidade. Porém, com o passar do tempo, o ministério se desvinculou do Ministério de Madureira. Por muitos anos, a Assembleia de Deus de Vila Nova ficou ligada ao Ministério do Belém. Depois, como campo autônomo mesmo, né? Como campo autônomo. Tendo 2 campos em Campinas. O pastor Wellington,
ele foi o presidente lá da igreja durante 20 anos. Quando essa igreja se desvinculou do Ministério de Madureira, ficou uma igreja autônoma. Autônoma, ela decidiu manter laços fraternais com o Belém. Sim, E aí o pastor dela, então, cedeu a presidência para o Ministério do Belém, sim, quando o pastor Cícero Canudo de Lima enviou o pastor José Wellington para assumir como presidente. isto. E o pastor José Wellington esteve como presidente dessa igreja por 20 anos. 20 anos. Passado um período, o campo foi integrado ao campo de Campinas e se tornou uma igreja só. O último presidente lá foi o pastor Zé Miguel da Silva, ele ficou algo em torno de 2 anos. Pastor José Miguel hoje é o pastor do setor de Poá, é dele que estamos falando. E quando o pastor Paulo veio para assumir o Ministério do Belém lá em Campinas, houve por bem fazer uma incorporação, vamos assim falar, Sim. do Ministério de Vila Nova ao Ministério da Vila Industrial, que foi a igreja que o pastor Paulo assumiu. Isso tem cerca de 32 anos, não é, pastor? É por aí. Pastor Paulo acho que completou 32 anos na presidência de Campinas. Pastor, quando o pastor Paulo assumiu, na verdade, houve uma reestruturação em toda a região, né? Porque haviam congregações de Campinas em Amparo. A igreja, o pastor Marinésio, que foi o pastor anterior ao pastor Paulo, ele tinha, assim, uma ação bastante abrangente. E glória a Deus por isso. Sim. Então, a igreja de Campinas tinha igrejas no sul de Minas e também naquela região do Circuito das Águas. Amparo, por ali, né? E também na região ali de Sumaré. Hortolândia. Hortolândia e mesmo uma parte de Sumaré. Então tinha muitas igrejas ali em Hortolândia, uma parte de Sumaré, porque Hortolândia e o campo de Sumaré, vamos falar, o próprio município de Sumaré, pela ligação que tem em Campinas, acabou assim, a zona urbana fazendo divisa com a zona urbana de Campinas. Sim. E como eram bairros que a igreja abria pontos de pregações e congregações, enfim, então tinha muitas igrejas em Sumaré e Hortolândia que pertenciam à igreja de Campinas. E quando o pastor Paulo veio para Campinas, ele fez uma reestruturação, dando autonomia para essas igrejas do sul de Minas, autonomia para as igrejas ali do Circuito das Águas, Serra se tornou Negra, o campo de Amparo, né? Amparo, Socorro, Pedreira, Pouso Alegre, Jaguariúna, enfim. E concentrou, assim, o esforço, o trabalho da Assembleia de Deus em Campinas, na cidade de Campinas, que já é uma grande metrópole. Sim. Eu acho, assim, que foi uma direção do Espírito Santo e também um despreendimento do pastor Paulo. É verdade. Em dar autonomia para todas essas cidades e concentrar a atenção, o trabalho da igreja na cidade de Campinas. E hoje a igreja de Campinas é uma potência, está em todos os bairros da cidade, né, Sem pastor? dúvida, sem dúvida. E aí, voltando a Vila Nova foi integrada, então, ao campo de Campinas, e passado algum tempo depois, o senhor se tornou dirigente da, então, congregação de Vila Nova, e lá esteve por 25 anos. Cumpriu-se a profecia Do pastor Percy. proferida pelo pastor Percy Fontoura. Foi o pastor da igreja. E talvez um dos que ficou mais tempo, né? 25 anos dirigindo o trabalho. Eu acredito que sim, porque o pastor Oswaldo Secom, durante 20 anos, foi o vice-presidente do pastor Wellington. E eu ultrapassei a casa dos 20 anos. Pastor, eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu tenho umas perguntas e eu não quero terminar sem fazer essas perguntas para o senhor. Eu quero que o senhor me responda. De Vila Nova, o senhor, estando em Vila Nova, o senhor passou a atuar com mais frequência, com mais força no ministério e compôs o Ministério de Campinas como secretário, tesoureiro, segundo vice-presidente e chegou a ser o primeiro vice-presidente do campo, correto? Perfeito. Quando o senhor chegou a primeiro vice-presidente da igreja de Campinas, pastor? Se lembrando de toda a sua trajetória, da profecia do pastor Percy de ser o pastor da igreja de Vila Nova,
O que pensava Flauzelino nessa altura do campeonato? Olha, sinceramente, eu fui assim várias vezes na igreja de Campinas, quando eu vim para a região, e depois fui congregar na outra Assembleia de Deus, como diz, por indicação do pastor Edson. Eu jamais pensei dar um testemunho lá na igreja sede de Campinas. Agora, está escrito que as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo são coisas que as pessoas nunca pensaram, que as pessoas nunca imaginaram. Por mais assim, vamos falar, ousados ou atrevidos, vamos falar atrevidos, é até uma palavra melhor, que nós sejamos, o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, desejar, planejar. Eu acabei participando com o pastor Paulo durante todos esses anos na diretoria da igreja. Vale destacar que eu acredito, então, que o senhor casou-se em Campinas. Casei em Campinas, Casou em Campinas. A minha esposa é de Presidente Prudente, mas nós casamos em Campinas. Só veio conhecer ela em Campinas. Não, lá em Presidente Prudente. Já conhecia, então? Mas depois nós casamos em Campinas. Ela Muito veio. bom. Porque eu já dirigi igreja lá, enfim. Eu não tinha como levar todos os irmãos lá se eu fosse casar em outra cidade, né? Então seria melhor casar onde os irmãos pudessem estar. Porque o pastor, ele tem a igreja como uma extensão da família. Esses dias eu até falei em algum lugar... Então, quando o senhor casou, o senhor já era pastor? Já. Olha só. Eu comecei a dirigir igreja, eu era solteiro ainda. Olha aí. Aliás, eu acho que o meu ministério como solteiro, eu acho assim, uma parte da culpa de eu ter casado. Primeiro, que você não pode casar sozinho. Vinha aquelas esposas de pastores, né? Mas você não vai casar, não sei o que lá. Eu vou casar sozinho, irmã. Tem que ter alguém, né, para querer também. Tem que ter alguém para querer. Mas a política consumiu assim muito o meu tempo. E aí depois eu deixei a política, eu fui cuidar da minha vida. Tá certo. Eu queria fazer mestrado em Direito, aí eu fiz mestrado em Direito, e eu fui professor de Direito durante muitos anos, nós não colocamos aí. Verdade. Mas eu dei aula em faculdade de Direito durante muitos anos, assim, tudo pela misericórdia de Deus. Mas, voltando, eu achei que me permita voltar nisto. Eu achei que o meu ministério como solteiro, ele era um ministério assim, onde eu podia me dedicar mais aos irmãos do que como casado. Sim. Você que é solteiro, quando você casar, você vai observar que você vai ter mais limitações, assim, concernente ao seu tempo, a dedicação que você pode dispor para a igreja, para irmãos em particular. Eu louvo a Deus, assim, pelo privilégio que eu tive de servir como dirigente de uma congregação enquanto solteiro. É um privilégio mesmo. Eu acho que, obviamente, quando você é casado, você tem a sua esposa e que apoia você no ministério, você tem a sua esposa que também apoia irmãs, notadamente irmãs, que querem conversar com a esposa do pastor, enfim. Olha, o Espírito Santo conduz tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar, de maneira tal que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e estão dentro do seu propósito. É verdade. Pastor, então, concluído a situação de Campinas, o senhor nunca esperou dar um testemunho sequer na igreja e o pastor Paulo convidou, então, para ser
até o primeiro Até vice-presidente, o né? primeiro. Porque o senhor ocupou outros cargos da diretoria daquele campo. Eu fui, durante muitos anos, o segundo vice. O primeiro vice era o pastor Agostinho. Sim. Conheceu ele? Conheci. Grande homem de Deus, né? Era um apóstolo, um grande homem de Deus, um homem de uma humildade, um mineiro muito bom. Eu não tive contato direto com ele, mas os testemunhos que a gente ouve dele, eu acompanhei os Um últimos homem de anos. oração, um homem de uma humildade tremenda. Eu até tinha vergonha de ser o segundo vice dele. E era um contraste assim até grande assim de idade, né, pastor? Sim, Ele estava bem à frente do senhor, né? Eu tive... A Igreja de Campinas tem um trabalho muito forte na Argentina e eu tive o privilégio de viajar uma vez com ele, representando o pastor Paulo lá na Argentina. Que homem formidável, viu? E aí ele teve uma enfermidade, ficou enfermo durante alguns anos e depois ele foi chamado ao descanso eterno. E quando ele faleceu, aí eu assumi a primeira vice-presidência. Fiquei alguns anos como primeiro vice-presidente do pastor. Muito bom. Desses anos todos em Campinas, o senhor lembra o ano que o senhor chegou em Campinas? 1986, foi isso? Não em Campinas, 1990. 1990. E ficou lá então até 2021. Até 2021. 2021, o presidente convidou o senhor para vir trabalhar na capital e dirigir o setor de Santana. Já estava assim, um tanto pesado viajar muitas vezes para Campinas. Porque o senhor trabalha até hoje, né? Em São Paulo e sempre trabalhou desde 2000, é isso? Desde 2000. Eu fiquei 21 anos viajando para Campinas. Então o senhor veio trabalhar em São Paulo, mas continuou em Campinas pela igreja. Pela igreja. Morando em São Paulo, mas cooperando lá em Campinas. Muito bom. Então, todo dia, todo trabalho tinha que sair daqui do expediente, correr para lá, atender a igreja e voltar. Mas foi um tempo muito bom. Hoje eu fico com muitas interrogações. Como eu fiquei 21 anos viajando para Campinas, às vezes todos os dias. Às vezes o pastor Paulo marcava uma reunião depois do culto, domingo à noite. Eita, aí tinha que sair lá de madrugada para voltar para São Paulo. 2 horas da manhã. Pastor, é uma motivação que não tem explicação, né? Não tem. É um chamado, né? E quando o Senhor chama, Ele dá disposição física, mental, emocional, Ele dá os recursos financeiros, recursos humanos, para você realizar aquele chamado que você respondeu sim. E é interessante que o senhor não precisou depender do ministério desde quando passou a pastor em tempo integral, né? Porque o senhor já estava formado, sempre trabalhou, continua como trabalha até hoje, né? Então, atende a igreja integralmente, mas não vive da igreja integralmente. Há muitos anos eu li um livro, eu não vou lembrar o autor, mas o título do livro é Pastor e Profissional, que é uma experiência de um pastor também americano, que ele era pastor de uma igreja e ele era engenheiro eletricista. Então, ele trabalhava numa companhia como engenheiro e, ao mesmo tempo, ele era pastor. Eu acho, assim, que existem prós e contras. Sim. Pela misericórdia de Deus, eu não preciso assinar ponto todos os dias. Verdade. Deus lhe deu essa bênção, né, pastor? Tanto que eu estou aqui neste horário horário. De expediente. Que é um horário de expediente. Hoje eu passei no cartório pela manhã e, terminando aqui, se Deus assim permitir, vou voltar para lá. Então, dá para fazer essa administração. Mas nós conhecemos muitos pastores. Nós temos aqui, por exemplo, embora não seja um dirigente de uma congregação, mas ele é muito atuante aqui na nossa sede do Belém, o pastor Luiz, que é juiz federal, desembargador. Sim, Luiz Alberto. Luiz Alberto, Então, eu penso que há a possibilidade do pastor exercer uma atividade profissional e exercer o ministério. Obviamente, e eu fico muito contente com isso daí, no condomínio
onde eu moro, as pessoas me conhecem como pastor. Mesmo assim, senhoras que trabalham em casa não me chamam de seu fulano, seu Doutor. Flausilino, doutor Flausilino, me chamam de pastor. Que legal. E um outro ponto assim também muito positivo, ainda semana passada, foi um pastor lá no cartório. Aí eu falei para ele, olha, o meu púlpito é aqui, porque na minha sala várias pessoas já aceitaram Jesus. Que bênção. Então, o cartório é o meu púlpito. É uma extensão do seu ministério, né, pastor? Eu não vou nem chamar de uma extensão, porque não é uma extensão. Lá é o meu ministério. Lá meu onde ministério. o senhor executa, né? Eu penso que não existe essa separação entre coisas materiais e coisas espirituais. Tudo que nós fazemos, seja comer, beber, trabalhar, escrever, ser professor, é um ministério. É verdade. Então, estamos fazendo para a glória de Deus e estamos servindo ao Senhor, seja no palácio, como nós temos nossos deputados, a nossa deputada, a nossa vereadora, onde nós estamos servindo ao Senhor. E até voltando lá no começo da nossa entrevista, quando eu trabalhava nesse cartório, ganhando 40 cruzeiros por mês, e às vezes não recebia, eu levei em consideração que eu não estava servindo aos homens, mas servindo a Deus, que é o que Paulo recomenda lá em Efésios, né? Para que os servos, ou os trabalhadores, ou os empregados trabalhassem como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Essa palavra, sim, ela me sustentou trabalhando quase 2 anos no cartório, praticamente sem receber. Desde o ano de 2021, o senhor está aqui em Santana, setor 4, Zona Norte, né? Zona Norte. Aqui da capital. É um pouco diferente o trabalho da capital comparado ao interior, né, pastor? Não, é bastante diferente. E eu dirigi essa igreja da Vila Nova e vindo assim aqui para Santana, apesar de eu ter dirigido durante alguns meses um setor lá em Campinas, concomitante com a Vila Nova. Houve uma necessidade e o pastor me designou para dirigir um setor que tinha 8 congregações, mas eu continuei na Vila Nova. Pastor, só um adendo. Os irmãos que congregavam na Vila Nova conseguiram se readequar como congregação, não tendo mais um grupo de congregações ligados a eles, como sede e tal? Conseguiram pegar esse novo ritmo? Foi uma coisa assim um pouco traumática. Sim. Quando eu fui para Vila Nova, os cultos de domingo tinha assim 12 pessoas, 14 pessoas, porque uma grande parte dos irmãos acabaram indo para congregações, indo para outras igrejas, alguns foram para a sede, enfim. Mas Deus abençoou essa igreja. E o trabalho seguiu, né? Então, voltando aí, o senhor, embora tenha tido a experiência de dirigir um setor em Campinas, não é como dirigir o setor aqui na capital. Não é, mas eu tive assim uma grande experiência pelas oportunidades que o pastor Paulo dava para representá-lo assim em muitas situações em que ele estava a serviço da convenção geral, da Confradesp, ou até mesmo a serviço do mandato como deputado federal. Então, eu tive muitas oportunidades de representá-lo como vice-presidente e trabalhar com o pastor Paulo foi para mim assim uma escola. Foi uma escola. É um grande pastor, né? Eu aprendi muito trabalhando com ele.
Então, eu já vim para cá com esse aprendizado. Sim. Pela misericórdia de Deus. Já chegou, não digamos preparado, porque preparado a preparação vem com o dia a dia, né? Mas já tinha experiência suficiente para dirigir um setor aqui. Pastor, hoje o setor de Santana está com quantas congregações? O setor de Santana tem a congregação sede. Sim. E mais 43 congregações. 44 congregações. Quando eu vim, nós tínhamos 42 congregações com a sede, e pela misericórdia de Deus nós abrimos uma congregação em uma vila que chama Vila Sabrina, e abrimos uma outra congregação numa, vamos chamar, ocupação. Chama Esperança, Jardim Esperança, que é um trabalho em espanhol, porque legal. 85% das pessoas que moram nessa localidade são bolivianos. Então nós abrimos... É a congregação hispana que chama, É uma né? congregação hispana. Nós temos 4 congregações de fala hispana lá na Zona Norte. Muito bom. E essa congregação foi inaugurada faz 1 ano e meio por aí, nessa localidade. Muito bom. Pastor... E temos também uma outra congregação, que é ao lado de uma congregação, que também é uma localidade que tem muitos bolivianos. Eu não vou lembrar o nome agora dessa congregação. Só que essa não está arrolada como congregação, sim, mas ela é separada da principal. Da principal. Para atender esse grupo. Nós chamamos ela de ADKids, que é uma congregação de crianças. Que é para atender esse outro grupo. Muito bom. Não, nós temos a congregação, sim, ao lado, que é uma congregação também de fala hispana. Também já é hispana. É hispana. Mas essa nós fizemos uma congregação de crianças. Essa é só para crianças mesmo? É só para crianças. Que bom. É uma congregação, ADKids. Muito legal. Pastor, olha, já foi aí 1h20 e eu nem fiz a primeira pergunta, ainda não fiz. Vamos tão lá. Gostoso que é o testemunho do senhor, a história do senhor, tão bonita que ela é. Mas eu vou fazer 3 perguntinhas aqui para a gente concluir. Eu acompanho os cultos do senhor em Santana. Algumas mensagens do senhor também ouço com uma certa frequência. E com essas mensagens, eu montei a pauta. Poxa, que responsabilidade, hein? Aqui para perguntar para o senhor agora. Vou tomar mais cuidado lá quando estiver pregando. Que isso. A primeira pergunta nós vamos ter que correr um pouquinho, mas vai dar certo. Como um obreiro deve reagir às críticas? Com base numa mensagem que o senhor pregou recentemente. Olha, eu vou responder com uma frase que é atribuída a Agostinho, o bispo, de Hipona, que os católicos chamam de Santo Agostinho. É uma frase que é atribuída a ele, que é uma frase lapidar. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. O apóstolo Paulo, ele fala de uma grande e promissora porta aberta, que era em Éfeso, para pregar o evangelho, porém há muitos adversários. Eu acho que se no trabalho do Senhor estiver tudo retilíneo, ninguém estiver criticando você, ninguém estiver falando mal de você, tem alguma coisa errada. Então, a crítica evidencia que você está desenvolvendo algo marcante para o reino de Deus. E realmente, eu falei nessa mensagem a respeito, mas esse é um tema assim... como que eu posso falar isso para você? Até difícil explicar. Eu fui forjado na crítica e para a crítica. Primeiro porque eu era um menino crente numa época
em que os crentes eram muito criticados. Criticados na época pelos católicos, criticados na época pelas igrejas reformadas. Hoje não. Eu já tive até a oportunidade de pregar numa igreja presbiteriana aqui em São Paulo, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas antes havia, assim, uma parede de separação muito grande entre os pentecostais, que praticamente era só a Assembleia de Deus. É verdade. Não havia ainda a Igreja do Brasil para Cristo, Deus é amor, e etc. Igreja pentecostal, praticamente era só a Assembleia de Deus e também a Igreja Cristã no Brasil. Mas a Igreja Cristã no Brasil, ela fica no seu canto lá, quietinha. Isso. E tal. Os assembleanos é que vão para a rua e pega alto-falante naquela época, né? Fazia barulho, orava alto e etc. Então, eu fui assim, desde criança, muito criticado. Também, como criança, pela minha cor, também não adianta negar. É verdade. Hoje, assim, penso que ainda há discriminação, mas não há tanta discriminação, pelo menos as pessoas não falam assim na sua cara. Como antes, né? Antes eram muitas piadas e tal, e que era normal até poucos anos, né? Sei lá, algo em torno de 15 a 20 anos. Então, mais este ponto. Depois, como eu tive assim uma projeção profissional muito forte numa cidade pequena, isso também trouxe insatisfações, críticas e tal. Depois, eu acabei ingressando nessa área política, que também o político ele é alvo de críticas constantes. Crítica porque fez e crítica também porque não fez. Então, eu já fui assim forjado para essa parte de críticas. Depois também eu gosto assim de inovações. Eu até falo que eu sou velho, mas eu gosto de trabalhar com jovens. Porque os jovens, eles são criativos, os jovens têm umas sacadas assim interessantes. Então, eu acho que, biblicamente falando, todos os grandes homens de destaque na Bíblia foram objeto de críticas. Todos os homens de destaque, assim, na área cristã, foram alvo de críticas. Agora, eu estou já sempre no Ministério do Belém e o pastor Wellington assim, até há pouco tempo um irmão foi pregar lá na igreja e pegou o microfone, como esses novos pregadores pregam e falando lá, como eu falei, olha, mas o pastor tal prega assim. Eu falei, negativo, nós não olhamos para o pastor tal. Depois terminar aqui eu falo quem é. O nosso modelo de pregador é o pastor Zé Wellington. Ele é o nosso modelo de pregador, é o nosso modelo de teologia. É verdade. Então, e o pastor Wellington, ele é um homem que reage às críticas de uma maneira que a gente pode copiar, que dá certo. Olha que eu estou acompanhando isso há muitos anos. É verdade. Quem copiar o pastor Wellington vai ter sucesso. Então, a dica é essa. Reagir às críticas como reage o pastor José Wellington. Como reage o pastor Wellington. Muito bom. Muito bom. Você já ouviu falar que ele entrou com ação contra alguém porque criticou ele? Nunca. Nunca. Muito bom, pastor. Pastor, eu observei também que o senhor preza
e aplica muito no cotidiano do seu trabalho, metas. Sim. Quais devem ser as metas de um pastor e uma igreja? Eu preguei agora, eu acredito que umas 15 mensagens, Exato. umas 15 mensagens a esse respeito. Eu acho que tanto na nossa vida pessoal, familiar, como também na nossa vida espiritual e no caso, assim, de maneira coletiva, a igreja, eu acho que é importante a gente estabelecer metas, e metas que ultrapassem a nossa capacidade. Metas que você precise da ajuda do Espírito Santo para alcançá-las, que você já sabe, olha, eu não vou alcançar isso aí sozinho. Então, eu acho que é igual o voto. Nós não podemos fazer um voto de qualquer maneira. Nós temos que fazer um voto com prudência. É igual metas. De um lado, você não pode fazer uma meta que quebre aquele preceito de pensar de si acima do que convém. Mas, por outro lado, você não pode fazer uma meta que você foi movido, eu gosto de chamar de complexo de gafanhoto, que é aquele complexo daquele pessoal que foi visitar a Terra Prometida. Falou, a Terra é boa, mas lá a Terra engole as pessoas. Os homens são gigantes e nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Então você tem que desenvolver uma meta pessoal, ou a igreja tem que desenvolver uma meta pelos seus líderes, que esteja em equilíbrio. E como eu disse, uma meta que não seja algo que você mesmo pode realizar por si. Tem que ser algo que você precisa da ajuda do Espírito Santo para realizar. É isso aí. Partindo para o campo do extraordinário, né? Exatamente, Pastor, mas na geração que a gente vive, na época que a gente vive, de tantos desafios para a igreja, de tantos desafios para o obreiro, qual deve ser a meta principal da igreja? A evangelização, a formação dos que já são crentes, o discipulado, quais metas são prioritárias hoje? Olha, eu aprendi muito aqui na convenção com o nosso querido pastor Satir, lá da Colômbia. Sim. 3 dias, 3 semanas, 3 meses e 3 anos. Eu acho que a função primordial da igreja é ganhar almas, discipulá-las, ensiná-las, batizá-las, ensiná-las, preparando-as para serem ganhadores de alma. Eu tenho assim, eu acho que é uma meta permanente no nosso setor. Cada crente, um evangelista, e cada crente, um dizimista. Porque eu sou um pregador de prosperidade, já que você fala que ouve as minhas mensagens. Sim. Eu gosto de pregar sobre prosperidade. E para a pessoa ter prosperidade, ela precisa ser dizimista. Não só dizimista, ela precisa ser dizimista, ela precisa ser ofertante e ela precisa dar esmolas. São 3 pontos na vida financeira. Eu me dediquei muito a estudar sobre finanças à luz da Bíblia. Eu passei por uma época de muitas dívidas
E eu até escrevi um livro que eu nunca publiquei, com o título Por que Tenho Problemas Financeiros? Eu escrevi esse livro mais ou menos em 1996 e eu não publiquei, mas eu fiz uma série de mensagens ainda em Campinas, que está no nosso site, Princípios Financeiros do Reino de Deus. Eu gosto de falar que como ganhar dinheiro sem fazer força. Aí é bom, hein? Porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece E não acrescenta e dor. não acrescenta dores. Não tem dores musculares, não tem dores no estômago. A bênção do Senhor, ela enriquece. E eu preguei essa série de mensagens extraídas praticamente desse livro, que foi uma experiência pessoal, porque eu fiquei endividado, eu tive muitos cheques sem fundos devolvidos. Na época eu era meio bobão, tinha vários cartões de crédito, hoje só tenho um. Hoje só tenho um. Mas na época eu tinha não sei quantos cartões de todas as bandeiras, de vários bancos e tal. E eu fiquei com todos os meus cartões. Isso foi no ano de 1990. Que eu vou até chamar de ponto de virada na minha vida. Porque aí eu fui para o ministério e tal. Pela misericórdia de Deus, eu paguei todas as contas. E aí eu escrevi esse livro, eu acho que em 96, por aí, mas acabei não publicando. Você é um jornalista, sabe que o seu vocabulário vai mudando. Sim. Então, eu não publiquei. Aí depois, quando eu peguei esse livro, falei, poxa vida, eu tenho que reescrever, porque agora eu já tenho outras coisas que seriam acrescidas, algumas palavras novas no meu vocabulário. Eu acabei não publicando esse livro. Mas cada vez que eu vejo um irmão atolado em dívidas, eu falo, puxa vida, se esse irmão tivesse lido o meu livro, Não estava assim. ele não estava nesse atoleiro. Então a meta principal da igreja deve ser a evangelização. A evangelização. E o discipulado, né, E o pastor? discipulado. E cada crente é um evangelista, cada crente é um dizimista. Cada crente um evangelista, cada crente um dizimista, para ser uma pessoa bem-sucedida. Porque não tem como uma pessoa ser bem-sucedida se ela não for dizimista. É uma coisa assim, automática. E, na verdade, eu acredito que 70% dos crentes não são dizimistas. Eu tenho, assim, um pensamento que quando a gente chegar no céu, porque não é porque a pessoa não é dizimista que ela vai perder a salvação. Uhum. Ela não vai perder a salvação porque não é dizimista. Ela pode deixar de ser abençoada, né? Ser próspera. Ela vai ter uma vida limitada aqui na terra. E quando ela chegar no céu e falar, eu gostaria de olhar o livro, que era o meu plano de vida lá na terra, e a hora que abri o livro, e ela fala, mas era tudo isso? Eu seria tudo isso? E eu fui burro lá na terra? Então, por que reter não só o dízimo, dízimos, ofertas e esmolas? Porque a pessoa também que não ajuda ninguém, a pessoa que vive só para si, ou para a sua família, alguma coisa está errada. E não tem esse negócio, é porque o irmão não quer trabalhar, o irmão é vagabundo. Não. Tem muitas pessoas que precisam. Eu até... nesse livro, no final do livro, eu escrevi um diálogo de um crente perante o grande trono branco, o trono de Cristo, né? E que o Senhor chamaria fulano de tal. E ele, pois não, Senhor, eis-me aqui. O que você fez com aquele dinheiro que eu lhe dei em tal época? Senhor, eu gastei. Não, aquele dinheiro não era seu. Eu dei aquele dinheiro para você investir na minha obra. Eu dei aquele dinheiro para você ajudar fulano de tal,
que você sabia que ele precisava. Então, olha, os salvos vão ter muitas surpresas naquele dia, com D maiúsculo. Eita, coisa boa. Pastor, foi muito bom. Olha, superou as minhas expectativas. A história do senhor é uma história brilhante, muito bonita. É verdadeiramente um testemunho que glorifica a Deus. Amém. E com certeza eu fui alimentado, fui edificado, Amém. aprendi bastante. Tenho certeza que os irmãos que estão acompanhando e que irão acompanhar Amém. este episódio, que vai ficar aí agora para a posteridade, Graças a serão Deus. grandemente abençoados também. Então eu quero, em nome do pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, do vice-presidente, pastor Wellington Júnior, da gestão da igreja e da rádio, que é o irmão André Tsuchiya, agradecer a atenção que o senhor deu a este convite, abrindo mão do seu tempo, do seu trabalho, para estar aqui conosco, de alguma forma, abençoando a vida daqueles que estão sendo alcançados pela ADFM 88.7 e pelas redes sociais da nossa convenção, Amém. a Confradesp. Para mim foi um prazer imenso. Já admirava o senhor, passo a admirar um pouco mais. Obrigado. E Tiago. espero que o senhor tenha gostado também. O senhor tem aí um minuto para fazer as suas Amém. considerações. Não, eu agradeço muito assim a Confradesp, na pessoa do nosso presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente, que também é o nosso presidente da CGADB, o pastor Wellington Júnior, e toda a diretoria e assessoria e corpo, né, ministerial da Confradesp. É realmente uma fraternidade a Confradesp. E ao ao André Tsuchiya, né, o nosso gestor, administrador, que eu tenho assim uma admiração também por ele, pelo porte dele, e a todos os irmãos que compõem aqui o ministério, notadamente o staff aqui da sede do Belém, por essa oportunidade de estar aqui. E se você me permitir, eu quero deixar o endereço da nossa igreja, da sede do setor 4, em Santana, que na verdade fica na Vila Dom Pedro II, perto da estação Parada Inglesa do metrô. Fica uns 150 metros ali da estação Parada Inglesa, na rua Paulo de Avelar, número 75. Nós temos estacionamento grátis para os irmãos, e em cada segundo sábado, nós temos a nossa ceia do Senhor, a Santa Ceia, que é sempre uma apoteose, e você está convidado para estar numa das nossas ceias. E aos domingos, às 18 horas, sempre é um grande culto de adoração, de louvor, de oração e de pregação da palavra de Deus. Os nossos cultos, nós damos assim uma ênfase muito grande para o louvor, para a oração e para a palavra. Nós concentramos os nossos cultos nesses 3 pontos. E os nossos cultos, assim, pela misericórdia de Deus, são sempre apoteóticos. É verdade, a gente acompanha. Muito bem. Você acompanhou o episódio do número 17 do podcast Confradesp em Revista. Confradesp é a Convenção Fraternal da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Eu conversei nessa edição com o pastor Flausilino Araújo dos Santos, que é o pastor do setor 4 Santana e é também oficial aí do direito, chefe de cartório, que tem uma brilhante carreira ministerial e profissional também, marcada por milagres ao longo de toda a sua vida. Você que chegou agora, ou de repente no finalzinho, volta tudo, assiste do começo, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Eu quero mais uma vez registrar aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade que me dá de poder desenvolver esse trabalho, ao nosso ministério, ao nosso presidente, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, diretoria da Igreja e da Convenção, que me dão essa honra, essa oportunidade que para mim é muito significativa de apresentar o podcast da nossa convenção. E a você que toda terça está conosco, mais uma vez, a nossa gratidão. Não deixe de acompanhar a DFM 88.7 em todas as mídias, em todas as redes sociais e também Confradesp Oficial, Instagram, Facebook e YouTube.
Acompanhe aí, confere outras edições futuras virão e outros conteúdos que são produzidos pela equipe de comunicação do Ministério do Belém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem tem mais um Confradesp em Revista. Nós o esperamos hoje, mas caso ele não venha até lá, estaremos aqui novamente para mais um bate-papo, mais um momento de descontração, de comunhão e de edificação através da vida dos nossos pastores. Concluiremos essa edição então com o nosso pastor orando pelo nosso presidente, pelo nosso vice-presidente, pela convenção, Ministério do Belém e pela nossa igreja em geral. Pai, oramos em nome de Jesus, agradecidos pelo privilégio Sim, meu Deus. de poder utilizar esse meio de comunicação para chegar a tantos lares e a tantas pessoas. Agradecemos a Deus pelo trabalho das Assembleias de Deus no Brasil, este movimento dirigido pelo Espírito Santo e pelo trabalho do Ministério do Belém e da nossa convenção fraternal dos ministros da Assembleia de Deus em São Paulo e também adjacências. Obrigado, Senhor, pela liderança do pastor José Wellington. Obrigado, Senhor, pela liderança do pastor Wellington Júnior e dos nossos diretores que juntamente, Senhor, compõem a direção, Senhor, deste ministério que se estende por muitos lugares do estado de São Paulo, do Brasil e do exterior. Graças te damos pelo privilégio, Senhor, que temos de compor esse ministério, que é dedicado, Senhor, à evangelização dentro daquilo que recebemos dos nossos pais. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Ó Senhor, levanta novos evangelistas, profetas. Levanta, Senhor, este corpo para que a tua palavra chegue em cada lar, em cada repartição pública, em cada universidade, em cada localidade, em cada domicílio, para o louvor e a glória do nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.